Então, irmãos, nós vamos falar hoje, sobre a igreja de Éfeso, a primeira carta, que foi escrita, a igreja de Éfeso. Como nós vimos, Éfeso significa desejável. E isso fala do lugar onde a igreja se encontrava, a cidade onde a igreja se encontrava. Primeiramente, vamos ao pano de fundo para a gente conhecer a história da cidade. Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 7, fala dessa carta que Jesus envia para a igreja ali em Éfeso. Só que Éfeso era uma cidade, como nós falamos, da província da Ásia. Então Éfeso era a principal, melhor dizendo, a principal cidade daquela província, da província da Ásia ali menor. Era chamada de Feira das Vaidades da Ásia. Então Éfeso era chamado de Feira das Vaidades da Ásia, porque era um centro comercial e era também um centro religioso de toda aquela área, de toda aquela região, influenciando tanto o leste, a Europa, como o oeste, a Ásia. Então Éfeso, ela tinha esse poder de influência por ser um centro religioso e também um centro comercial. Tudo isso por causa do templo de Diana, que se localizava na cidade de Éfeso. Templo de Diana ou Ártemis. Este templo ficava lá. Então a cidade de Éfeso, a sua população era de aproximadamente 225 mil pessoas. Então imagina, era uma cidade grande. Uma cidade bem populosa, como eu disse, por ser uma das cidades principais. E tinha um grande porto, um porto enorme, onde recebiam as embarcações que chegavam. Então, como eu disse, era um eixo de trânsito do povo, de comércio. O povo passava, transitava por ali. E principalmente por ter também esse templo, o templo da deusa Diana. Então era o maior templo construído pelos gregos, era o maior templo construído ali no mundo antigo. Ele tinha 127 metros por 73. Então ele era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, daquela época, Então ele era considerado, tamanha a sua beleza, tamanha a sua estrutura. Então o templo de Diana, do lado de fora, para vocês terem uma ideia de como era, ele tinha mais de 100 colunas de aproximadamente 17 metros de altura. Então tinha o templo e aquelas colunas de 17 metros de altura foram colocadas em volta daquele templo. As portas eram de madeira de cipreste. As colunas e as paredes eram de mármore de Paros. E para vocês verem como era a engenhosidade do povo naquela época, para as coisas, que o templo ele foi construído sobre um pântano com um alicerce artificial feito de peles e carvão. Então ele era um alicerce artificial, foi colocado ali carvão, peles, tudo isso para quê? Para suportar os terremotos. Então hoje temos aí várias tecnologias onde os prédios são construídos, são levantados, principalmente ali no Japão, onde tem bastante terremotos. Então naquela época eles já tiveram essa engenhosidade de fazer essa fundação, esse alicerce artificial, para que os terremotos que acontecessem na época não derrubassem
o templo ali da deusa Diana. Então esse templo ele servia como um grande banco, era como um grande banco na Ásia, pois grandes quantias de dinheiro eram depositadas ali, e ele servia também como uma galeria de arte. Então várias obras-primas na época eram levadas ali para aquele templo, para serem exibidas ali. E ali tinha a imagem da deusa Diana. Atrás de uma cortina de púrpura tinha uma imagem da deusa Diana. E depois os irmãos pesquisem em casa que você vai ver como era essa deusa Diana. Essa deusa Diana era uma mulher que estava ali com as suas mãos assim, estendidas, e ela possuía vários seios, não só dois, mas era vários seios que ela possuía, não porque ela era assim, mas era uma representação de Diana. Por quê? Porque o seio fala de quê? Fala de sustento, né? Fala de cuidado. Então eles criam que Diana provia para eles a vida, trazia a abundância de vida, a nutrição, né, que o leite materno produz, a proteção que o seio produz. Então eles acreditavam que esses vários seios eram representados por causa disso. Então Diana era a deusa da fertilidade. Então eles acreditavam que Diana era a deusa da fertilidade. Então por isso esses vários seios ali na sua imagem. Então esse templo estava ali na cidade de Éfeso, aquela grande cidade de Éfeso. Então por isso que Jesus ele envia uma carta para a igreja de Éfeso. E como nós já falamos anteriormente, em todas as cartas, a primeira coisa que nós temos é o quê? Uma revelação de Cristo. Então, a carta inicia com uma revelação de Cristo. E aí nós lemos no versículo 1, que fala sobre como Cristo se apresenta à igreja. Apocalipse capítulo 2, versículo 1, fala: escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então Jesus ele se apresenta da mesma maneira que João viu. Você percebeu que Jesus ele se apresenta da mesma maneira que João tem a visão dele, ou seja, no meio dos 7 castiçais. Vamos pôr aqui, ó, no meio dos 7 castiçais e com as 7 estrelas na sua destra. Então João ele vê Jesus desta maneira, no meio dos 7 castiçais, com as 7 estrelas em sua mão, e ele se apresenta à igreja de Éfeso da mesma maneira. Por quê? Porque quando ele fala que ele anda no meio dos 7 castiçais, isso significa o quê? Que a sua presença está na igreja. Então era para lembrar a igreja de Éfeso que ele estava presente na igreja.
que ele se fazia presente na congregação. Lógico que é uma forma de falar, né? Porque não havia a congregação como nós temos hoje na época. Então era a maneira de Jesus falar, que ele se fazia presente no meio da sua igreja. Era como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: olha, a cidade pode até ter Diana, mas a minha igreja tem a mim, tem a minha presença. Então não importa se Éfeso, a cidade, tem Diana, o que importa é que a igreja tem Jesus, a igreja possui o Senhor Jesus. Então ele estava mostrando para a igreja em Éfeso que ele é Senhor, ele ainda está no meio da igreja, ele ainda tem o controle, ele ainda tem a autoridade. E quando fala que ele tem na sua destra as 7 estrelas, isso fala de quê? Que ele foi quem estabeleceu os pastores para as 7 igrejas. Foi ele quem deu os pastores para as congregações, para aquelas 7 igrejas da Ásia. Então ele está dizendo que a igreja tem um dono, a igreja tem um Senhor, a igreja tem o Senhor Jesus, né? A sua presença, e ele tem autoridade, ele tem poder. Então, quando fala, né, que ele tem as 7 estrelas, fala sobre isso, sobre a autoridade, o domínio. É ele quem tem o poder de colocar, tem o poder de tirar, né? Como diz lá em Isaías 43, que ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Então não tem ninguém que possa tocar naquilo que está nas mãos do Senhor. Então era disso que ele estava falando, né? Que os líderes, a liderança da igreja estava ali em suas mãos, e ele estava no meio da igreja, olhando, vigiando, observando a conduta desses líderes. E aí, após a apresentação de Cristo, vem aquilo que nós falamos, que é o que? O ponto forte. Lembra que nós falamos na última quarta sobre isso? Que todas as igrejas têm, né, uma revelação de Cristo. E agora um ponto forte, que aí é o versículo 2. O versículo 2 fala sobre esse ponto forte, os pontos fortes, né? Os pontos fortes, melhor dizendo, da igreja ali em Éfeso. E ele diz, versículo 2: conheço as tuas obras e o teu trabalho. Então a primeira coisa que Jesus fala é que ele conhece as obras da igreja. Então, como nós falamos, para todas as 7 igrejas ele fala, ele usa essa expressão, né? Ele se apresenta e já usa essa expressão: conheço as tuas obras. Ou seja, ele conhece a sua igreja. Ele não é só o Senhor da igreja, mas é aquele que tem intimidade com a igreja e conhece tudo aquilo que a sua igreja está fazendo. E ele diz: conheço as tuas obras e o teu trabalho. Então, a igreja em Éfeso era uma igreja vamos um pouquinho os pontos, né? Primeiro ponto, quando Jesus fala conheço o teu trabalho, fala que ela era uma igreja evangelizadora. Mesmo a cidade estando corrompida por causa da idolatria, por causa do templo da deusa Diana, mesmo assim, a igreja cumpria o seu papel, cumpria o seu propósito de quê? De ser uma igreja que anunciava
a pregação do Evangelho, anunciava a palavra do Senhor. Então ela não se deixou intimidar por causa da presença do templo de Diana, por causa das coisas que ali estavam na cidade, mas ela era uma igreja que anunciava a palavra do Senhor. Por isso que Jesus diz: e o teu trabalho. E agora ele fala: e a tua paciência. Então a igreja era uma igreja paciente. E quando se fala em igreja paciente, irmãos, fala naquela que espera em Cristo. Fala daquela que tem a sua esperança depositada no Senhor. É uma igreja que não se desespera, mas era uma igreja paciente, que esperava no cumprimento das promessas do Senhor e aguardava em Deus. Por isso que Jesus fala que eles eram pacientes. E aí, continua dizendo: e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. Então a igreja em Éfeso era uma igreja separada. Um pouquinho. Uma igreja separada. Não pode suportar os maus. Era isso que a igreja fazia, né? Não pode suportar os maus. Era uma igreja separada. Então ela colocava à prova aqueles que se diziam apóstolos, mas não eram. Ela colocava à prova. Então ela não suportava a mentira, o erro, o engano que estava ali entrando, querendo entrar, melhor dizendo, no meio da igreja. Por quê? Porque a igreja, irmãos, em Éfeso, ela já tinha recebido o apóstolo Paulo. Lembra lá da epístola aos Efésios? Então era uma igreja que já tinha instrução. Então não era como as demais. Então era uma igreja que já tinha recebido instrução, já tinha recebido doutrina, já tinha recebido orientação. Então por isso que ela sabia como colocar à prova os profetas, os apóstolos, para saber se era verdadeiro ou não. Lembra lá de Hebreus 6, que nós falamos, que é a base ali da doutrina apostólica, que fala sobre a imposição de mãos, a doutrina dos batismos, o juízo eterno, a ressurreição dos mortos. Então o apóstolo tinha que ter tudo isso, para ele ser considerado um apóstolo. Então a igreja em Éfeso sabia disso, por isso que ela provava aqueles que se diziam ser e não eram. Por quê? Porque era uma igreja separada, era uma igreja que confrontava, os maus, aqueles que tentavam entrar no seu meio para trazer divisão. Então não tem como suportar sem gerar contenda, porque como que eu vou confrontar o erro? Tenho que me colocar na posição, então isso vai ter contenda. Então era uma igreja que contendia com os falsos que tentavam entrar no seu meio. Então Jesus elogia isso, era um ponto forte da igreja, como eu disse. Era uma igreja evangelizadora, era uma igreja paciente, era uma igreja separada. E aqui, no versículo 3 agora, vai falar que e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Então a igreja em Éfeso era uma igreja, vamos um pouquinho, era uma igreja perseguida. A igreja que sofria
Só que duas coisas, irmãos, fizeram com que aquela igreja permanecesse, ficasse, fosse vencedora, fosse vitoriosa, tivesse força para continuar, mesmo sendo perseguida, mesmo sofrendo. Está aqui no versículo 3, que fala sobre isso. Fala sobre o quê? A paciência, a perseverança e o amor pelo nome de Jesus. Então essas duas coisas são a força da igreja, que é o amor ao nome de Jesus e a perseverança. Então só persevera quem ama o nome de Jesus. E quem ama o nome de Jesus, persevera. Então são duas coisas que andam juntos, que estão casadas, o amor pelo nome de Jesus e a perseverança. Então, dá até uma equação, vamos colocar aqui, perseverança mais amor ao nome é igual que a força da igreja. Então, uma igreja que não ama o nome de Jesus, ela não permanece em meio à perseguição. Então, a igreja que ama o nome do Senhor persevera, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às calúnias, mesmo em meio aos levantes. Então, como nós falamos, a igreja em Éfeso sofria isso. Por quê? Porque Éfeso, como nós falamos, era a principal cidade ali da Ásia, era o centro de idolatria, era o centro de perversão, sexual, perversão moral, era um lugar materialista, onde o povo só pensava em si próprio. Então, a igreja sofreu vários ataques ali, mas ela perseverou, e ela venceu por causa disso, por causa do amor ao nome de Jesus. Então, o amor ao nome do Senhor Jesus nos faz ficar de pé em meio às lutas, em meio às tribulações. A igreja que quer ser vencedora, que quer perseverar, precisa ter amor ao nome de Jesus. Então essa é a força da igreja. Então era um ponto forte da igreja em Éfeso. E não te cansastes. Então, como eu disse, ela não se cansou por causa disso, porque é a força da igreja. Ela não se cansou por causa disso. Perseverança mais o amor. Agora vem o porém, que é o ponto aqui 3, que falamos do ponto forte, mas agora tem uma fraqueza. Então a igreja agora, após Jesus elogiá-la, ele vai mostrar um problema que estava na igreja, uma situação que estava acontecendo em meio à igreja, que estava fazendo com que a igreja perdesse a sua força, que é o versículo 4. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Então, uma fraqueza da igreja: deixou o primeiro amor. Então essa era a fraqueza da igreja ali em Éfeso. A igreja estava perdendo as forças por causa disso, porque ela deixou o seu primeiro amor. E o que é o primeiro amor? Às vezes a gente para pensar
né, a gente se pergunta, o que é o primeiro amor? Vamos lá para Cantares, para falar de amor, nada melhor, né, do que o livro de Cantares. Cantares capítulo 2. Cantares capítulo 2, versículo 8. Cantares capítulo 2, versículo 8. Diz assim: esta é a voz do meu amado, ei-lo aí, que já vem saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. Então, este é o primeiro amor. O primeiro amor é isso. Quando fala que o amado, ele vem saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros, aqui está falando de uma forma figurada. E o que é isso? Era o esposo enfrentando todo tipo de intempérie para encontrar, para chegar na casa da sua esposa, na casa da sua amada. Então ela estava saltando sobre os montes, ou seja, passando por cima de mata fechada, às vezes, caminhos escorregadios, poeira, sol quente, tudo isso para poder encontrar com aquela mulher que o seu coração amava. Então esse é o primeiro amor. Lembra que quando você começou, vamos falar de namoro, né? Vamos para o âmbito físico, para você entender. Quando começou o namoro, lembra? Igual tem pessoas aqui mais velhas, né? Que não posso citar o nome, né, José? Que é dessa época que o namorado ia, né, na casa da mãe para poder namorar. Então enfrentava várias coisas, né? Podia estar chovendo, pensava, e hoje ele não vem. Saía da Ponte-Chave. Pois é. Vinha a pé buscar, trazia aqui, voltava lá para Ponte-Chave a pé. Pois é. Então você pensava, está chovendo, não vai aparecer. Quando não, está lá batendo na porta, né? Com guarda-chuva, com o pé todo molhado. Né? A Valéria riu porque ela passou por isso também, né, Valéria? Então esse é o primeiro amor, né? O esposo, o amado, ele fazia de tudo, né, para poder encontrar com a esposa, com a mulher, a sua amada. Então, o primeiro amor é isso, irmãos. Quando nós fazemos tudo aquilo que no começo nós fazíamos por Cristo. Lembra que você não media esforços para poder estar no culto, você não media esforços para poder estar na presença de Deus, né? Você ficava ansioso para chegar o dia, vai ter escola bíblica, vai ter uma campanha. Então isso é o primeiro amor. Quando nós temos essa disposição de buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Então eu falei do exemplo do namoro para você entender que lá no começo da nossa conversão era da mesma forma, era da mesma maneira. Quando nós tínhamos esse desejo de estar com o nosso companheiro, com o nosso cônjuge, para vê-lo, então com Cristo era da mesma maneira, né? Então era isso que estava acontecendo ali com a igreja de Éfeso. Eles estavam perdendo esse primeiro amor, aquela disposição que eles tinham em servir a Deus, a Cristo, estava passando, estava acabando. Então eles já não faziam mais com aquele fervor, com aquele desejo. Às vezes aparecia alguma coisa para fazer, às vezes, vou dar um exemplo de nós, né? A gente pensava, está precisando disso, o pastor podia me chamar para fazer, né? O pastor podia me chamar para me estar ajudando nisso, estar ajudando naquilo, e a gente ficava com aquela expectativa. Mas aí agora, quando surge a oportunidade, às vezes o pastor até lembra, até chama, dá a oportunidade, mas a gente omite. A gente fala, chama outro.
Então aquele desejo de servir já estava passando, já está acabando. Aquilo que era um fervor, né, já está ali minguando. Então a falta do primeiro amor era uma fraqueza, era um problema que estava acontecendo na igreja ali em Éfeso. Porque se nós perdermos o primeiro amor, irmãos, é como uma fogueira, mas somente a madeira, não tem o fogo. É como um poço, está lá o poço, mas não tem a água. Então, se nós perdermos o primeiro amor, é isso que acontece. Então, a igreja estava perdendo, deixou o primeiro amor. E por causa disso, surgiu o quê? Um inimigo. Mas depois, né, a gente vai falar sobre esse inimigo. Porque agora, depois da fraqueza, vem o quê? A exortação. Uma exortação. E a exortação está aí no versículo 5, que fala: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Então, essa exortação fala de 3 coisas. A primeira, lembra-te. A segunda, arrependa-te. E a terceira, pratica as primeiras obras. Então, Jesus exorta a igreja ali em Éfeso dessas 3 maneiras: lembrar, arrepender e repetir. Ou seja, praticar as primeiras obras, voltar a praticar novamente aquilo que eles faziam, a repetir aquilo que era feito. Então, quando fala de lembrar, fala de quê? Lembra-te. Fala de quê? De mente. Arrepender. Fala de quê? Coração. E praticar. Fala de quê? Das mãos. Então, lembra-te. Fala da mente. Arrepender do coração. E praticar fala das mãos. Então fala que uma exortação, Cristo está exortando a igreja de Éfeso a entregar a sua mente para Ele, a entregar o seu coração para Ele e a entregar as suas mãos para Ele, para que eles possam fazer, praticar novamente, para que eles possam novamente se arrepender, para que eles possam novamente se lembrar. Então Jesus queria que eles entregassem essas coisas para Ele. Então era uma exortação de Cristo para a igreja. E aí surge a oportunidade. Lembra que nós falamos também que cada igreja tinha uma oportunidade? Uma oportunidade, que aí está no restante do versículo, né? Ele diz: quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então, ele diria, né, a oportunidade era tirar o castiçal. E o
que é esse castiçal, irmãos? Este castiçal, ele está diante de Deus. Então, cada um de nós temos um castiçal diante de Deus, que nos representa ali no céu. Então, quando fala sobre isso, se não tiver o arrependimento, o que Deus faz? Deus tira este castiçal da sua presença. Ou seja, aquilo que representa nós é retirado, sai da presença de Deus. Ou seja, Deus, ele já não mais ele já não mais se lembra de nós, visita, melhor dizendo, né? Já não mais visita a nossa pessoa por causa disso, por causa da falta do arrependimento. Por isso que aqui fala, ó, se não te arrependeres. Então, se não tiver esse arrependimento, Deus tira esse castiçal, aquilo que nos representa diante do Senhor. E um fato interessante é que a igreja ali em Éfeso, no futuro, mais à frente, ela perdeu esse castiçal. Esse castiçal foi tirado ali diante de Deus, porque a igreja em Éfeso, ela foi extinta, né? No futuro, a igreja deixou de existir ali em Éfeso. Então, os muçulmanos tomaram conta daquele lugar e a igreja ali em Éfeso acabou. Então, esse castiçal foi removido, foi tirado diante de Deus. Então, Deus, ele tira, se não tiver o arrependimento, mas ele dá o quê? Uma oportunidade para que nós venhamos nos arrepender, voltar ao primeiro amor, e assim esse castiçal não ser removido. E aí ele fala agora do inimigo, que é o 6 aqui, ó. Um inimigo. Então, cada igreja tinha um inimigo, e aqui o inimigo era quem? Os nicolaítas. Versículo 6. Tens, porém, isso, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então, os nicolaítas eram uma seita que se levantou naquele tempo para tentar entrar no meio da igreja, para tentar deturpar a pregação da palavra. E a palavra, né, nicolaíta, vem de duas palavras. Vem de Nicaô, que significa conquistar, e Laos, que significa povo. Então, nicolaítas vem dessas duas palavras, Nicaô, Laos, ou seja, conquistar o povo. Então, o objetivo dos nicolaítas era esse, conquistar o povo, né? O povo ser conquistado. Então, era uma seita que, só por aí você já vê, né? Que o objetivo era ganhar o povo. Então, o que o povo gosta? Ah, o povo gosta disso? Então, aqui pode. Aqui está tudo liberado. Então, era algo que ia contra a pregação do Evangelho, né? Porque, como nós falamos, a igreja, ela tem um Cristo, ela tem um Senhor. Então, não é do jeito que o povo quer, é do jeito que Jesus quer. Então, esses nicolaítas, eles pregavam contra o Evangelho. Então, eles estavam querendo entrar para tomar lugar, né? Para ganhar lugar ali em Éfeso. E por isso, eles estavam ganhando território, por causa da fraqueza da igreja, que tinha deixado o primeiro amor. Então, quando deixamos o primeiro amor, quem entra? As obras
dos nicolaítas. Então você pode ver que quando a gente começa a esfriar, o homem começa a esfriar, né? Você pode ver que o que mais tem são que obras carnais, as obras ali dos nicolaítas. Então, por isso que a igreja em Éfeso, Jesus fala com a igreja em Éfeso, para ela voltar novamente, porque somente o primeiro amor é capaz de vencer as obras dos nicolaítas. Então, Jesus disse para eles: tem, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. E agora, para encerrar, tem o quê? A promessa. Tem uma promessa. E a promessa é o quê? Já vou adiantar aqui, ó. É a árvore da vida. Versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como eu falei, essa também é uma expressão que é usada em todas as cartas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque nem todos, irmãos, que estão na igreja, às vezes ouvem a voz do Espírito Santo. Mas aí Jesus diz: mas quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. E aí, para a gente encerrar, Apocalipse 22 fala também sobre isso. Apocalipse 22, o versículo 2. Vamos ler o versículo 1. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um e de outro lado, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Então, no Antigo Testamento, no tabernáculo tinha uma mesa com 12 pães, que era colocado toda manhã ali, 12 pães. E agora, essa árvore, né, será colocada para produzir 12 frutos. Então, essa árvore vai simbolizar o que era aquela mesa, né, a mesa ali no tabernáculo. Então essa árvore vai produzir, a cada mês ela vai produzir um fruto, totalizando 12 frutos no final, né, de um ano. Então somente aqueles que forem sacerdotes reais poderão comer desse fruto. Assim como somente o sacerdote poderia comer do pão, somente aquele que vencer poderá comer desse fruto. Por quê? Porque esse fruto está onde? Na cidade santa. E quem é que entra na cidade santa? Somente aquele que for santo, aquele que vencer. Então, por isso que Jesus fala que aquele que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então, aquela árvore que Adão perdeu lá no Jardim do Éden, agora vai ser entregue novamente ao vencedor, lá no paraíso de Deus, no paraíso de Deus, na Nova Jerusalém. Então, Adão pecou, ele foi separado de Deus. Então, aquela árvore, aquele jardim, foi colocada uma espada flamejante que dava voltas para guardar aquele lugar. Como dizendo, né, aqui você não entra mais, daqui para fora. Mas agora, aquele que vencer, ele vai ter acesso
novamente à árvore da vida, ao paraíso de Deus. Então vale a pena ser fiel, vale a pena servir ao Senhor, porque o vencedor terá esse privilégio. Então esta é a igreja em Éfeso, a igreja que tem uma revelação de Cristo, um ponto forte. Tinha uma fraqueza, mas Jesus exortou ela, deu ela uma oportunidade para que ela vencesse esse inimigo. E, se ela fosse vencedora, herdaria também uma promessa. Amém?